Bem-vindos ao Quem Cala Consente. Hoje vamos continuar a temática que iniciamos no último episódio sobre a autocompaixão. Estou animado por te anunciar que vamos tratar de lidar com barreiras. Lidar com as barreiras à autocompaixão é um excelente primeiro passo para conseguires dar o salto para o teu plano, para viveres em pleno. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao Quem Cala Consente, neste que já é o 60º episódio. Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Se estás numa fase crítica, se te sentes em desalento e precisas de orientação, não hesites em contactar-me e em marcar uma consulta. A tua saúde mental, física e energética não pode ficar para segundo plano e eu farei o meu melhor para juntos atingirmos resultados visíveis nesse teu percurso. E assim é. Hoje vou continuar a guiar-te pelo universo do crescimento pessoal, da programação neurolinguística e do desenvolvimento espiritual, como sempre, neste que é já o teu podcast de eleição. Estou animado para anunciar que vamos continuar a nossa emocionante jornada rumo à autoaperfeiçoação com mais um episódio dedicado à autocompaixão. Tanto alto, certo? Sim, eu sei que há por aí uns teimosos que insistem que a autocrítica é a rainha de todas as virtudes e que a autocompaixão é só para flores de estufa ou frágeis demais. Bem, se és um desses e insistes em tomar este caminho perigoso, este episódio é especialmente para ti. Vamos enfrentar a batalha dos céticos da autocompaixão e dos masoquistas que adoram bater-se emocionalmente por tudo e por nada. Acredito que é hora de trazer luz a este debate e mostrar que a autocompaixão não é um sinal de fraqueza, mas sim uma poderosa arma na busca do teu bem-estar e do teu crescimento pessoal. E atenção, aqui não estaremos apenas a conversar sobre teorias bonitas e conceitos vagos. Não, eu vou partilhar contigo técnicas e metodologias concretas que te auxiliarão a cultivar a autocompaixão, a afastar a autocrítica prejudicial e a perceberes quais são as barreiras à autocompaixão. Afinal, tu não queres ficar parado no caminho, certo? Então, continuemos. Se desenvolver um sentimento de compaixão por si mesmo fosse simples, ouvir o episódio anterior iria certamente ser suficiente. E agora estarias aí a transbordar de autocompaixão sem nenhum problema. Mas a autocompaixão não é um caminho simples ou fácil. Se estivesse ao alcance de um clique, toda a gente tinha. Se fosse uma pastilhita, toda a gente tomava. Para a maioria das pessoas, haverá barreiras que atrapalham a jornada para a dita autocompaixão. Portanto, para ter uma melhor hipótese de desenvolver a autocompaixão, é útil verificar se esses obstáculos comuns também se aplicam a ti. Se aplicarem, nós vamos abordá-los desde o início para que não te atrapalhem muito a tua jornada. Se estas barreiras não se aplicam a ti, então podes de certeza já estar a iniciar o teu caminho para a autocompaixão e congratular-te por esse grande feito. Para já, vamos abordar as duas principais barreiras à autocompaixão que as pessoas geralmente desconhecem. Essas barreiras estão relacionadas com crenças. Aliás, como tudo no Quem Cala Consente, acaba sempre por cair nisto. As crenças limitantes que nós trazemos desde a nossa infância. Crenças positivas sobre a autocrítica. Sou um idiota. Não acredito que fiz isto. Sou tão inútil. Preciso de fazer melhor. Devia estar a fazer melhor. As outras pessoas não cometem erros tão estúpidos. Eu simplesmente não sou cuidadoso o suficiente. Nunca fui cuidadoso o suficiente e agora estou aqui a falhar atrás de falhanços. Se calhar a receber aquilo que eu mereço. Este tipo de conversa interna, crítica, soa familiar para ti?
De alguma forma, encontras ou dás contigo a dizer-te este género de afirmações menos agradáveis sobre ti mesmo? Agora que ouviste desta maneira, pode ser óbvio assim, tipo preto e branco, que esta é uma maneira inútil de falares contigo. No entanto, o que podemos não perceber é que muitas vezes podemos ter dúvidas sobre isto. Verdade. Podemos não perceber que, embora reconheçamos que a autocrítica é inútil, ao mesmo tempo e lá no fundo, podemos acreditar que a autocrítica tem benefícios. Por isso, faz a ti mesmo algumas perguntas para ver se tu és daqueles que acredita que a autocrítica tem benefícios. Pergunta-te porque é que a tua mente é crítica, porque é que ela fala contigo de uma maneira tão intensa, qual é o motivo? E claro, qual é o objetivo de tanta autocrítica dentro da tua própria cabeça? Como é que a tua mente vai tentar proteger-te ao criticar-te? As nossas mentes não são estúpidas e não fazem coisas sem um motivo lógico. A autocrítica geralmente ocorre para cumprir pelo menos um de dois objetivos: o autoaperfeiçoamento e a autopunição. Quanto ao autoaperfeiçoamento, a autocrítica geralmente ocorre como uma tentativa de correção daquilo que nós fazemos, sentimos, achamos ou queremos. Pode ser visto como um meio de destacar as fraquezas e até de as corrigir. Pode ser percebido como um meio de tentar melhorar-nos a nós mesmos, motivar-mo-nos ou a nos esforçarmos para fazer melhor, para sermos mais fortes, para parar com aqueles erros e corrigir as nossas falhas. Pode ter a intenção de nos manter com os pés no chão, fundamentados e mais humildes. Ainda assim, não deixa de ser autocrítica. Se for uma autopunição, para alguns, esta autocrítica funciona exatamente como um castigo. Algumas pessoas podem ter a sensação de que são más ou que fizeram algo muito mau e podem sentir que o curso de ação correto para serem absolvidos de tudo isso é por meio de alguma forma de punição. E se não houver ninguém para distribuir a punição, eles próprios irão tratar disso. Então, crenças positivas sobre a autocrítica mais comuns que algumas pessoas podem ter podem soar como: a autocrítica motiva-me, a autocrítica ajuda-me a fazer as coisas, torna-me mais duro, empurra-me para ser excelente, faz de mim uma pessoa melhor. Se tu tens alguma crença positiva deste género e acreditas que há benefícios em ser crítico contigo mesmo, vê se consegues resumir as tuas crenças positivas sobre a autocrítica usando a seguinte frase: eu começo e tu continuas. Ser autocrítico ajuda-me porque... Aí está. Se completares esta frase, tu vais perceber porque é que tu és autocrítico e porque é que tu insistes nesse processo. Se te recordares, nos episódios anteriores, quando falamos de autoestima, tínhamos uma técnica que era o diário de pensamentos, que era muito usada para conseguirmos perceber o que ia dentro da nossa mente. Uma versão adaptada pode ser aqui também trazida para que possas perceber o efeito da autocrítica em ti. Quando completas a frase que eu te disse anteriormente, é importante depois fazeres uma pausa e perceber o quanto é que tu acreditas que a autocrítica te é útil. Faz uma espécie de avaliação por evidência, por provas. Quanto é que tu de facto acreditas que a autocrítica te ajuda? De 0 a 100, por exemplo. Acreditar que a autocrítica é benéfica pode criar uma barreira para desistir da autocrítica e tentar abraçar a autocompaixão. Afinal, por que é que haverias de desistir de algo que lá no fundo acreditas que é bom para ti? Portanto, em vez de aceitar cegamente a ideia de que a autocrítica é útil, precisas de verificar isso um pouco mais. Uma maneira de o fazeres então é desafiar e contestares a tua crença. Isto deve ser feito com tudo e na autocrítica muito mais. No fundo, o que tu vais fazer é dissecar as tuas crenças sobre os benefícios da autocrítica em ti, avaliando se elas estão realmente precisas e verdadeiras e examinando quais são as evidências que baseiam essa crença. Dessa forma, serás como uma espécie de detetive a tentar descobrir se a autocrítica é realmente útil para ti.
Portanto, há que desafiar as crenças positivas sobre autocrítica. Vou dar-te algumas questões para te auxiliar a perceber até que ponto é que a autocrítica é benéfica para ti. Existe alguma evidência que suporte que a autocrítica te é útil? Qual é a evidência que suporta que as tuas crenças de autocrítica te são úteis? Como podes descrever especificamente que a autocrítica te ajuda? Por outro lado, convém sempre fazer o reverso da medalha e perceber se existe alguma evidência que vá contra as tuas crenças positivas sobre a autocrítica. Qual é o objetivo da tua autocrítica? Será que a autocrítica está a conseguir alcançar os objetivos que tu acreditas, lá no fundo, que são úteis? Depois de fazeres este género de avaliação da tua autocrítica e das tuas crenças positivas sobre isso, tu vais perceber até que ponto é que a autocrítica realmente te motiva ou resolve algum problema na tua vida. Na maioria das vezes, somos levados a achar, por aquilo que vemos em filmes, em programas de coaching mal apresentados ou até com a nova namastreta da moda, que acham que esta autocrítica interna é construtora. No entanto, nunca ouvi falar de nada que nos destrua por dentro para construir. Um exercício adicional que pode ser-te útil para encerrares o desafio das crenças positivas da autocrítica serem boas ou não para ti é fazeres qualquer coisa como: pensa numa questão sobre a qual costumas criticar-te. Por exemplo, as tuas habilidades sociais, ou a tua capacidade de trabalho, ou hábitos de estudo e organização. Usa a primeira coluna de uma tabela que vais fazer numa folha e escreve exatamente que tipos de coisas tu costumas dizer a ti mesmo sobre esse assunto. Observa o tom com que as dizes também. Numa segunda coluna, finge que não és tu. Finge que é o teu amigo mais próximo e mais querido que está a lutar com o mesmo problema. Agora escreve o que é que dirias a essa pessoa e observa o tom de voz, a ver se é o mesmo. Observa as reações, a ver se são as mesmas. E por fim, numa terceira coluna, imagina que tu estás a lidar com uma criança que luta com as mesmas preocupações. Por exemplo, um filho, um sobrinho, o filho de um amigo. E mais uma vez, escreve o que é que dirias a esta criança que é tão autocrítica. E novamente, observa o tom de voz que usarias e qual é a reação que tens a isso. Após este exercício, o que é que percebes? Será que a maneira como falas contigo é muito diferente da maneira que falas com um amigo ou com um filho? Pensa porque é que isso acontece. O que é que isso diz da utilidade da autocrítica? Crenças negativas sobre autocompaixão. Já falamos da autocrítica, certo? Mas muitos consideram que esta coisa da autocompaixão é para florzinhas de estufa. Portanto, se desistirmos de ser autocríticos e em vez disso formos mais autocompassivos, podemos temer uma reação negativa interna. Verdade, e faz algum sentido. Até porque somos injetados socialmente a achar que não devemos ser brandos connosco. Algumas pessoas temem que se tornem preguiçosas, autoindulgentes, egocêntricas, indisciplinadas ou até fora de controlo, quando se tornam mais autocompassivas. Alguns podem até estar preocupados com o facto de não conseguirem nada na vida, não fazer mais nada, começar a cometer erros ou estagnar na própria vida sem progredir se forem demasiado autocompassivos. Só que existem muitos equívocos sobre o que a autocompaixão realmente envolve. Muitos veem isso como sendo indesejável, sensível demais, para as tais florzinhas de estufa, como eu dizia. E dá a impressão de que a autocompaixão é igual a ser fraco. Outros veem isso como sinónimo de autopiedade. E autopiedade não é autocompaixão.
Mas vamos perceber se tu sofres desta barreira à autocompaixão. Na tua opinião, e completando a seguinte frase, as desvantagens da autocompaixão são... Quando acabas de completar esta frase, é importante que faças exatamente o mesmo que fizemos na metodologia anterior, quando falávamos da crença positiva na autocrítica. Assim como com as tuas crenças positivas sobre a autocrítica, precisamos saber o quanto é que tu acreditas nas crenças negativas sobre a autocompaixão. Por isso, o quanto é que tu acreditas que a autocompaixão é inútil? E o quanto é que tu acreditas que aquilo que tu acabaste de dizer ser uma desvantagem é real? De 0 a 100. Pondera de 0 a 100%. Quanto é que tu acreditas que a autocompaixão tem desvantagens? Para resolver os equívocos que possas ter sobre autocompaixão, precisamos voltar à definição do que é a verdadeira autocompaixão em primeiro lugar. Uma maneira útil de fazeres isso é pensar nas pessoas que tu consideras seres humanos compassivos. Escreve uma lista, por exemplo, de pessoas que tu classificarias como compassivas. Podem ser pessoas famosas, pessoas da história, figuras atuais da sociedade ou amigos e conhecidos teus. E depois, reserva um momento, após escreveres os nomes dessas pessoas, para perceber qual deles é que realmente é autocompassivo. E naquela seleção final, a essas pessoas selecionadas como possuidoras de autocompaixão, escreve as qualidades particulares que essas pessoas demonstraram que te levaram a concluir que são pessoas compassivas. No final de todo este exercício, basta que olhes para as qualidades compassivas que anotaste. Como é que essas qualidades se encaixam com as qualidades negativas que tu acreditavas serem ligadas à autocompaixão, como preguiça, autoindulgência, autoabsorção, indisciplina, falta de controlo e até fraqueza? Será que estas pessoas, estes modelos de excelência que são autocompassivos, sofrem deste problema? Eu aposto que os tipos de qualidades que anotaste são exatamente o oposto disso. E vão refletir, obviamente, o que é a verdadeira compaixão. Qualidades como ser gentil, solidário, caloroso, atencioso, sem julgamento, receptivo e generoso, mais forte, mais estável, mais conhecedor e até compreensível, perspicaz e persistente. Isto são resultados evidentes da autocompaixão. Experimenta a bondade e a crítica. Até agora, analisamos detalhadamente as tuas crenças positivas na autocrítica ou as tuas crenças negativas na autocompaixão. No entanto, a melhor maneira de avaliares por ti mesmo se a autocrítica realmente ajuda e se a autocompaixão realmente atrapalha é fazeres uma experiência para descobrir isso. Se ainda acreditas que a autocrítica é útil e que a autocompaixão é inútil para ti, então precisas comparar o que acontece para poder criticar. Eu costumo dizer sempre, eu não vou dizer mal de uma coisa sem ouvir, eu não vou julgar nada sem perceber. Então temos que experimentar para poder ter de facto uma opinião que seja conhecedora das situações. Nesta experiência quero que tu alternes durante 4 dias, seres gentil contigo e no outro dia autocrítico. No primeiro dia, colocas toda a autocrítica do costume de lado, o melhor que tu puderes, deixando-a toda guardada para o dia seguinte. Fala contigo mesmo como se fosses alguém de quem gostas, fala contigo como se fosse a tal criança que tu queres auxiliar. Ainda assim, não te trates de forma irrealista. Não vais começar a dizer, eu sou incrível, vai ficar tudo bem. Porque já sabemos que nunca fica tudo bem só por isso. Mas sim seres mais encorajador, mais gentil nas palavras, no tom de voz que tomas para contigo. Sim, não vai ser fácil se estiveres tão habituado a ser autocrítico. Às vezes até poderás sentir-te estranho com isso. Mas faz o possível a viver todo um dia desta maneira. Sê claro sobre o tipo de coisas que vais dizer a ti mesmo, o tom de voz que usas, e sê
gentil, presente. Dizer coisas como: eu sei que isto é difícil, mas toda a gente luta com isto. Eu estou a fazer o melhor que sei e hoje vou conseguir mais. E sempre com um tom de voz interna suave e calorosa. No dia seguinte, quero que tu sejas muito crítico contigo, que exageres até nessa crítica. De forma até propositada. Ser o mais crítico possível contigo mesmo, repreender-te, ser duro contigo, que é para conseguires lidar com as coisas. A cada pequena coisa, a cada pequeno erro, mostra o quanto tu não gostaste disso ter acontecido. Obviamente, não te estou a pedir para passares um dia a insultar-te, mas se isso é a tua normalidade ou a crença que tens de te tornar duro e forte, então lá terá que ser e passas um dia a insultar-te. No terceiro dia, quero que tu regresses ao processo de ser gentil, que regresses à eliminação total da autocrítica. Tornar o dia novamente muito agradável. Por fim, vamos a um quarto dia onde voltas a ser crítico. E assim por diante, se quiseres continuar. Continua até tu conseguires realmente ver a diferença entre um dia em que tu foste gentil e um dia em que tu foste crítico contigo. E depois, basta fazeres uma simples anotação diária dos resultados, como te sentes, o que é que fez de ti, como é que o teu dia correu e o que é que tu atingiste. Se encontraste resultados piores nos dias em que te criticaste e comparaste com os dias em que foi gentil e as coisas até foram ligeiramente melhor que seja, não será que a maior barreira à autocompaixão são as tais crenças que não estavam corretamente alinhadas na tua vida? Claro que se não encontraste nenhuma diferença entre os resultados alternados dia sim, dia não, parece então que não vais perder nada em tentar uma nova maneira mais gentil de te tratar a ti mesmo. Então por que continuar a insultar-te? Claro que se tu encontraste melhores resultados no dia em que foste crítico, em comparação com os dias em que foste gentil contigo mesmo, eu, se fosse a ti, questionava se não estava na altura de procurar ajuda profissional. Vá, eu sei que o episódio de hoje é assim um bocadinho mais solto, um bocadinho mais perdido, até porque não é simples num podcast trazer-te técnicas, trazer-te uma espécie de workbook de trabalho contigo mesmo. Idealmente, eu gostaria que as tuas crenças fossem zeradas. Idealmente, eu gostava que isso acontecesse da noite para o dia. Mas todos nós sabemos que isso não é assim. E é para isso que nós estamos aqui no Quem Cala Consente, já com 60 episódios, a trabalhar para um plano, para tu viveres em pleno. Uma vez mais, espero que o episódio te tenha sido útil e vou apelar já a que faças uma partilha deste episódio. Porque se estás desse lado e ainda gostas de ti, então é porque ainda vale a pena. E é por aí estares que te estendo o meu mais profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças que te interessa esta caminhada, podes demonstrar isso com uma subscrição. Agora podes visitar mportela.live para ver também todos os meus outros projetos em versão estrangeira. E não te esqueças de visitar o resto dos podcasts do canal Portugal Místico. Se interessam estes assuntos, podes agradecer-me com partilhas, podes agradecer-me com doações e se quiseres auxílio. E se te fizer sentido, tu contacta-me, faz-me perguntas e diz-me de ti, porque quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela. Canal Portugal Místico. Foi feito para ti.